E aí, pessoal, tudo bem? Hoje decidi fazer algo diferente aqui, levar vocês para correr comigo no treino de hoje. E aí a gente vai conversando um pouco aí do que eu treino, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer e tudo mais. Bora lá. Bom, o treino de hoje são 10 quilômetros, uma rodagenzinha aí. Vou fazer bem leve hoje. E mais leve do que estava planejado. E o motivo é porque ontem eu acabei pisando um pouco mais aí no motoqueiro nervoso. Então ontem eu acabei puxando um pouco mais do que eu deveria. E então hoje eu vou fazer bem tranquilo aí, pensando na recuperação de ontem e também já pensando no longo que eu vou fazer no sábado. A ideia também é fazer o treino direto, ou seja, sem parar para beber água, tomar gel. Eu fiz meu pré-treino, então acredito que tô tranquilo com relação a essa parte aí da nutrição. Então bora lá. E uma coisa que eu comecei a dar valor faz pouquíssimo tempo na corrida são esses treinos mais lentos, né? Lógico, o que é lento pra mim é diferente do que é lento pra você, que é diferente do que é lento para um queniano. Mas acho que deu pra entender, né? Então, antigamente eu tendo esses treinos mais lentos, eu queria correr num ritmo que na minha cabeça era aceitável, porque senão eu ia ficar destreinado e tudo mais. Mas hoje, depois de alguns anos aí na corrida, você vê que esses treinos assim fazem diferença. E todos eles têm um propósito, né? Se ele tá lá, não é à toa. Então, hoje em dia, o treino que eu mais gosto de fazer é esse treino. Você nem olha pro relógio, só vai correndo, achando que tá tranquilo, um ritmo de conversa. Então é muito bom. Hoje também foi um daqueles dias de sair sem saber onde eu ia. Sair correndo, sabendo que eu tenho 10 quilômetros para cumprir. Eu acabei vindo aqui pro famoso Distrito Industrial de Pirassununga, que é bom para dar umas voltas de 1.200 mais ou menos. E meu ciclo de maratona passado, 2022 na verdade, eu fiz ele inteiro aqui praticamente. Fazia bastante tempo que não ia pra cá. Não mudou nada, mas aqui é bom. Volta de 1.200, bem deserto, pouco movimento. Dá pra
Jogar umas garrafinhas de água aí, atrás de poste, pra na hora do aperto se hidratar. Dei 2 voltas ali, já deu pra matar a saudade. Esses treinos de ficar dando volta são muito bons para a cabeça. Eu comecei a fazer isso mais no triatlon. Triatlon é muito comum a gente montar um percurso ali pequeno e boa noite, corredor aí, encontra esse cara direto. Então no triatlon é muito comum você montar um percurso tanto para bike quanto para corrida e ficar igual o ratinho na roda, né? Então, para mim isso não é um problema. Eu vejo muito mais como um treino mental do que um problema. No dia da prova, você larga num ponto, dá uma volta incrível e chega no mesmo ponto. Então, você tá sempre vendo coisa nova, gente passando. Então, ajuda a dar aquela distraída na cabeça. Então, essa é uma boa estratégia. Montar percurso e ficar rodando. Ficar feito, tudo certo. Fiquei dentro do que eu planejava e foi bem tranquilo. Passou relativamente rápido aí o treino. E agora para casa descansar, que amanhã tem osteopatia. Eu vou falar um pouquinho aí sobre isso depois, com mais calma, mas osteopatia me acompanha aí já tem alguns anos e recomendo para todo mundo, não só para atletas, né? De maneira geral. Depois a gente fala sobre isso. Bom dia! Já tomei uma parte do café da manhã aqui, de pré-treino, e vou mostrar para vocês aqui o que mudou depois que eu fui na consulta ali com a Nutri. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o que eu estava fazendo antes, eu estava tomando um gel antes de começar a correr e depois ali distribuindo durante a corrida. Agora o que vai mudar é o seguinte, vou tomar no treino de hoje esses 3 géis aqui, 25 minutos, 50 minutos, 1h15, tá? Então, esses foram os escolhidos aqui. E junto com isso, tem o Stratos aqui. Esse cara eu usei bastante na bike, né? Colocava ali, é um pó. Então, você mistura ali com água. Esse aqui é o sabor neutro, então ele praticamente não tem sabor. Vou levar esse cara nessa flaskzinha aqui de silicone, né? Ela é boa por, já tá 45 gramas aqui, ou um scoop e meio. Então vou encher ela de água aqui daqui a pouco. E o bom dessa flask é que conforme ela vai esvaziando, você consegue ir apertando ela e ela fica bem pequena assim, como se fosse... Fica, na verdade, só essa parte assim, né? E aí você põe no bolso. E esse cara aqui, a ideia é a cada 3 quilômetros vai dando uma bicada nele, tá?
E também, o que eu vou mandar agora? Copinho de suco de uva, 15 minutos antes da corrida. Então é isso. Vamos fazer a estratégia aí, depois eu conto pra vocês como que foi. Agora são 1h33 da tarde. Acho que nem quando eu fazia triatlon terminava os treinos tão tarde assim. É que hoje comecei tarde por conta da chuva, né? Mas acabou que os 10 primeiros quilômetros ali tava chovendo. Então, falando da semana rapidinho, né? Como eu corri no domingo passado, aí na segunda fiz aquele regenerativo, só que eu optei por fazer mais lento do que eu deveria, pra dar uma boa descansada aí nas pernas. Na quarta foi o fartlek, que eu comentei ali no outro vídeo, e na quinta 10K. O treino de hoje eram 20 quilômetros, eram blocos de 10, né? Então era um bloco de 10 Z2 e um Z2 mais ali, flertando com a zona 3. Deu tudo certo, fiz o planejamento ali do novo ali da Nutri, tudo certo. Eu não parei em nenhum momento, foram uns 20 quilômetros correndo direto. Consegui levar a minha flasquezinha ali com água e carboidrato e deu tudo certo. Agora almoçar, né? Já tá na hora aqui e aproveitar o final de semana aí. Valeu! Bom dia! Ontem 20 quilômetros, hoje olha onde eu me enfio. Eu e a Mirella vamos fazer uma prova de 5K bem devagar, vou usar como aquele meu tradicional treino de segunda para soltar de ontem. Mas é isso, bastante neblina, tem uns balões ali, ó, que vão subir a hora que eu tenho que limpar, mas é isso aí. Bora lá, tudo certo. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Corrida Santo André, 5 km. Se atentem ao retorno dos 5 km, hein? Vamos lá com os 10 km. 5 km. Bora, pessoal, comemorando, levantem as mãos. Chegando no retorno aqui, hein? Tendo 2,5. Deu uma esquentada. Aqui no quilômetro 9, também conhecido como quilômetro 10. Na verdade, 4, né? Tô muito doido. É 10. Tem prova de 10 aqui também. Então, uso as mesmas plaquinhas aí. Nossa torcida está sempre presente. Independente da prova, do horário. Parabéns, parabéns. Sensacional. Eu estou vendo a moto. Conta pra gente o que você tá fazendo aí. Bom, tô preparando aqui o pré-treino e o intratreino, que hoje é quarta-feira, dia de arrancar o pica-pau do toco na pista. Seguindo aqui a cartilha da Nutri, então já comi mais cedo um pãozinho com mel e um iogurte com granola, agora um copinho de suco de uva integral e um carboidrato aqui com sódio e tudo mais, que eu vou tomar ali durante a corrida. Aí, se você como eu aqui, ó, que não tem um funil, essa tática aqui, ó, milenar, tá? Você pega um guardanapo, papel toalha aí que você tiver, fácil. Põe aqui, ó.
só fazer a circunferência certa aqui do negócio. Enrolou aqui, colocou. E aí não dá um escudo para dentro. Tá bem gastanhado aqui, hein? Tá nada. Feito. Agora mandar o suquinho, encher de água e partiu pista. Bom, o cenário está um pouco diferente. Fui obrigado a vir aqui para esteira. A pista de atletismo estava fechada, mas deu tudo certo no treino. Foram 4 tiros de 2 km e bem interessante. Hoje levar essas 2 garrafas aqui com água. Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Hoje o treino no total vão ser 26 km, 4 km de aquecimento, aí vem 20 km em ritmo de prova e 2 km de desaquecimento. Meu plano hoje é não parar, então eu vou montar um percursinho ali de 5 km, né? Então eu vou 2,5 e volto. Então toda hora que eu completar 5 km vai ter essas garrafinhas ali, caso eu precise. Fora o carboidrato que vai estar comigo na mão, tá? Então, essa é a estratégia para não precisar parar para ficar tomando água. Hoje eu vou levar essas garrafinhas, mas geralmente eu levo o copinho de água que dão em prova e tudo mais, que é mais prático, né? Bom, direto aqui da Academia da Força Aérea, cenário bem interessante. Vou aquela famosa puxadinha nas pernas e vou começar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou correr para lá, vou 2 km e voltar, aí dá uns 4 de aquecimento. Aí já deixei minhas garrafinhas aqui, ó. E aí eu vou sentido para lá, passo atrás daquelas árvores, dou uma volta ali por trás e volto para cá, dá 5 km. Então vou fazer isso 4 vezes. Tem uns aviãozinhos, ó. A torre ali de controle. E é isso aí. Hoje tá bem gostoso. É o famoso céu de brigadeiro aqui. Não tem uma nuvem. E vamos lá. Vamos ver o que sai e depois eu conto pra vocês. Aí, ó. Um aqui. E o outro ali, ó. Esses caras estão me rodeando faz tempo. Só esperando dar um mole para levar o que sobrou de mim depois de hoje. Foi difícil, mas tá feito. Os 26 km. Então, 4K aquecimento, 20K ritmo de maratona e 2K desaquecer. O bloco principal, né, os 20K ali, ritmo de maratona, eu fiz um circuitinho aqui, 4 voltas de 5, as 2 primeiras foram bem. Quando terminou a segunda, eu parei ali uns 30 segundos só para encher a minha flask com água, porque já estava secando e eu não queria ficar sem água. Abri a terceira volta, aí no final assim da terceira volta entrou um vento muito forte, inclusive caiu um monte de galho ali perto de onde eu tava correndo, levei um puta susto. Aí foi aquela maluquice, né, boné voando, e aí eu olhei no Garmin e eu tava correndo praticamente 1 minuto mais lento do que tava correndo nas outras voltas, né, por causa do vento. Assim, eu já conheci o vento daqui, do pedal, né, dos treinos de bike, mas na corrida foi bizarro, assim, primeira vez que eu vi um negócio desse. Mas aí
Também tomei um gel ali com uma hora e pouquinho, que não caiu muito bem. O gel, nossa, é muito doce, minha garganta queimava assim. E eu demorei 15 minutos para tomar um gel, nunca vi isso na vida. E aí deu aquela empapuçada assim. Aí quando terminou a terceira volta eu parei para tomar uma água que eu trouxe na garrafinha ali, porque a minha flask tava com carboidrato também, e eu precisava tomar uma água pura. E aí abri a quarta volta com esse vento, e aí foi só aquele modo sobrevivência, né? Só para completar o treino. Então deu tudo certo. Quase fiquei ali nas zonas do Training Peak, passei acho que uns 5 segundos ali do planejado, mas tá bom. Pelas condições ali que eu enfrentei, foi muito bom. Aí depois os 2 últimos quilômetros foi só um trote mesmo. A hora que terminou os 20 eu até dei uma parada para tomar uma água, jogar uma água na cabeça, e depois trotei esses 2 quilômetros e tá feito. Agora tomar cuidado com aqueles urubu lá, que eles estão de olho em mim aqui. Então é isso. Agora descansar hoje, amanhã, segunda aquele regenerativo. E aí começa tudo de novo. Começando um quadro novo aqui, a partir de agora nos meus vídeos vou trazer algum conteúdo aí relacionado ao mundo da corrida. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e o pessoal respondeu. E vamos falar então do primeiro assunto, que vai ser tênis de corrida. Bom, para quem está começando agora, existem inúmeras opções. O que eu posso recomendar para vocês, vou começar a correr do zero, nunca corri na vida. Bom, tem tênis bem interessantes aí, o Olímpicos Corre, tênis da Fila, o Speed Zone. E também recomendo o canal do Programa Fôlego, que ele fala bastante de tênis aí, diversas coisas sobre as especificidades de cada tênis. Aqui eu vou trazer mais o que eu uso aqui no meu dia a dia, né, e como que eu vou fazendo isso, né. Então, basicamente eu tenho 3 categorias aí de tênis, né, vamos dizer assim. O primeiro, que é esse tênis preto aqui, é um Nova Blast 5 da ASICS. Esse cara aqui eu uso nos meus treinos regenerativos e nos fartleks, tá? É um excelente tênis, assim, dos tênis que eu já corri, e olha que eu corro desde 2018, esse foi o tênis que eu mais gostei, porque ele é um tênis que eles falam que é um pau para toda obra, né? Você pode usar no treino regenerativo, no treino de tiro, então assim, é um tênis bem interessante aí, que tem diversas funções, tá? Dani, beleza, eu já tenho meu tênis de corrida ali, quero investir num segundo tênis ali, esse cara aqui também vai dar conta do recado, né? O ideal é você ter pelo menos 2 pares ali para você conseguir ter um tênis que ofereça um amortecimento um pouco maior ali, um tênis mais confortável ali para os treinos mais longos, tá? Então, isso é interessante. Então, esse tênis aqui, ele atende bem, tá? Também para lavar. Como assim? Não gostou? Também é interessante ter mais de um tênis aí, porque chove, precisa lavar o tênis e tudo mais, né? Esse cara aqui eu optei por inteiro preto, assim, porque tava morando em Ribeirão Preto e na época tinha bastante poeira lá, então pelo menos ele dá uma disfarçada na sujeira. Esse tênis aqui também é bem novo, acho que corri umas 4 vezes com ele. Esse aqui foi o que eu comentei com vocês lá, que dica da minha sogra do Ad Club, e aí juntei bastante pontos lá, troquei por desconto. Então esse aqui é o Boston 13. Eu já tive um Boston 4, sei lá qual que era, mas era na época que não tinha esses tênis com grandão, com placa disso, placa daquilo, e desde então nunca mais tinha usado nada da Adidas. Gostei bastante, ele é um tênis bem firme, assim, ele não é tão molengão, e achei ele bem interessante. Esse tênis aqui eu estou usando nos treinos de tiro, e também eu fiz alguns longões com ele, né?
Por que eu fiz alguns longões com ele, né? E ele também serve para isso. Hoje em dia, então imagina que você tem 3 categorias de tênis. Você vai ter um tênis para os seus treinos diários, um tênis para prova e um tênis para o treino de tiro ali que ele seja muito parecido com o seu tênis de prova. Por que o mercado se posicionou dessa forma? Hoje em dia um tênis de prova, né, um tênis de performance, ele tem a placa de carbono e é um tênis muito caro. Além de ser caro, é um tênis que ele não tem uma durabilidade tão boa. Então, a estratégia, né, das marcas é que você tenha o parzinho ali, o tênis de performance e um tênis que é muito parecido com esse tênis de performance, tá? E ele vai ter uma durabilidade um pouco maior. Então, esse tênis aqui, ele é o parzinho do Adios Pro, né, que é a linha de performance da Adidas, né, para o seu dia da prova, para o dia de arrancar o pica-pau do toco. Então, por isso que eu acabei usando ele alguns longos ali, mais para testar, entender e tudo mais, tá? E, enfim, é isso. E eu tenho esse tênis aqui, que faz esse papel do tênis de prova, que é o Nike Vaporfly 3. Esse tênis aqui eu comprei para fazer um meio Iron de São Paulo, se eu não me engano, tá até com o cadarço aqui de triatlon. Ele é um tênis bem diferente desses outros 2 tênis que eu mostrei, ele é um tênis de performance mesmo, então ele é muito leve, assim, quando você pega a caixa que ele chega, assim, parece que não tem nada dentro da caixa. Eu achei que eu tinha tomado um golpe. E ele tem uma placa de carbono, né, que é essa tecnologia aí do mercado da corrida, que promete aí que você vai correr mais rápido, enfim. Eu particularmente não gostei muito desse tênis, tanto é que ele estava jogado ali, eu resgatei agora ele, então fiz alguns treinos de tiro aqui com ele, mas é um tênis bem legal. Eu gostei mais dos modelos anteriores, do Vaporfly do 2 e do Next, eu achei eles bem mais legais que esses caras aqui. Problema desse cara aqui, né, como eu falei, durabilidade, então um tênis que não dura muito, ele não é igual a esses tênis aí que vão durar 600, 700, 800 quilômetros, e o preço, né, ele tem por questão de tecnologia e tudo mais, ele tem um preço bem salgado, tá? Não vai ser esse tênis que eu vou usar no dia da prova, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês depois, mas eu trouxe esse aqui porque ele é um tênis da prova, né? Um tênis de performance. Então, é isso, né? Então, lembrar que tem essas 3 categorias de tênis. Pô, Dani, mas eu tenho só um Olímpicos Corre e quero investir num tênis de performance. Manda bala. Se tiver dinheiro e quiser usar esse cara aqui em todos os treinos, não tem problema nenhum, né? Não tem nada que impeça você de fazer isso, né? Você não vai ficar mais lento ou mais rápido por conta disso, né? Então, esse é a minha estratégia com relação a tênis de corrida. Eu tenho um outro também que eu estou fazendo os longos atualmente, que é um tênis da ASICS, que é o Super Blast 2. Ele parece que você está correndo com 2 colchões no pé, né? Então, isso, como tudo na vida, tem 2, ponto positivo e ponto negativo, né? Ponto positivo, é um tênis muito confortável para você rodar muito tempo, só que o conforto você perde no peso, né? Então ele é um tênis mais pesado. Então assim, imagina que você vai correr uma maratona, né? Que é o meu caso. Então, se você está carregando 10, 50 gramas a mais, isso lá no final dos 42 quilômetros faz um pouco de diferença, sim. Então, é isso sobre os tênis, tá? Então, qual que é o resumo da ópera? Primeira coisa, né? O tênis. Você tem que achar bonito, porque o tênis de corrida ele é uma coisa muito pessoal, assim como uma roupa, enfim. É um negócio muito pessoal. Nossa, Dani, esse tênis inteiro preto é horrível. Eu acho interessante porque ele facilita aí a limpeza, tá? Então assim, achei bonito, tenho dinheiro, vai servir para o propósito que eu quero? Não tem como errar. E aí tem outras camadas dessa conversa, que é o tamanho, enfim, né? Tem marcas aí que hoje em dia você já encontra aí para vender o 42,5, 42, né? Então, entender, eu costumo comprar
o número que eu sempre compro em todas as marcas. Até hoje eu só tive problema com um tênis na vida com relação a isso, mas os tênis da Adidas mais novos aí, esse aqui não rolou, graças a Deus. Mas eu cheguei a provar um outro da Adidas e eu teria que comprar 2 números maiores. Então tem esse ponto aí, né? Que cada marca tem sua forma e agora cada modelo também tem um tamanho, uma régua diferente, né? A recomendação ali da cartilha é comprar meio ou um número maior, porque durante a corrida seu pé vai inchar e isso pode te causar algum desconforto ali, gerar bolhas, enfim. Então, de comprar o meio ou um número maior e lembrar sempre de usar a meia correta com os tênis para evitar bolha, né? Então, a sua meia ela não pode ter algodão na composição. Quero comprar uma meia de corrida, pega lá a etiqueta, lê lá. Se tiver algodão, joga fora, não serve para corrida, tá? Outra coisa, também não caiam em papo de vendedor de loja de falar que um tênis é para corrida porque ele tá te falando, né? Tem muita marca que tênis é recomendado ali para uma caminhada, alguma coisa, vão tentar te vender como tênis de corrida. Então, assim, pesquise antes. Vou deixar ali o canal do programa Fôlego, que eles falam bastante de tênis. E lembrar que cada tênis tem uma finalidade, né? Então, eu preciso de um tênis para cada coisa? Não estou falando isso. Mas, se você tiver a oportunidade de ter, melhor, né? Isso até, inclusive, aí, estudos científicos falam que você conseguir revezar o tênis, né? Aí eu não estou falando revezar, tenho 2 pares desse cara aqui, vou correr com um na segunda, não é isso, é tênis com propostas diferentes, né? Você revezar, mudando essa proposta, o seu número de lesão tende a baixar. Não é que você nunca vai se lesionar, mas diminui o risco, né? E é uma coisa que a gente quer, né? Diminuir o risco o máximo possível ali, porque a gente sabe que como correr às vezes é ingrato com a gente. Beleza? Então esse foi o primeiro quadro aí de Respondendo as Caixinhas. Falamos aqui sobre tênis e não vou revelar ainda o tênis que eu vou correr no dia da prova, só vou revelar que não vai ser esse aqui. E aí eu vou falar isso quando eu mostrar tudo que eu vou levar para a corrida, para o dia da prova, minha roupa, enfim. Aí vocês vão ver o tênis que eu vou usar. Valeu! Fazendo aquela tradicional retrospectiva das últimas semanas de treino, aqui é semana 12 e 11, né, que são as semanas que faltam para a prova. Então, semana 12 inicia ali com 6 km de rodagem, bem leve, para tirar o cansaço final de semana. Quarta-feira teve um fartlek de 9 km. E na quinta, que foi o treino que eu fiz um vídeo correndo, conversando com vocês, eu rodei ali, como vocês viram, 10 km, bem tranquilo, só para cumprir tabela. No sábado foi um longão de 20 km, ali já testando a nova estratégia que eu combinei com a nutricionista. E no domingo teve essa provinha de 5K aí que eu fiz junto com a Mirella. Aí a gente vai para a semana 11. Semana 11 começa com 6 km de regenerativo também, emendando ali 3 dias seguidos de corrida. Na quarta foi um treino de intensidade, eu fiz 4 blocos de 2 km correndo ali no meu limiar. Esse treino, eu fiz até um vídeo ali, né, falando que o meu pré-treino antes dele, eu falei que eu ia correr na pista, mas acabou que deu um vendaval aqui e a pista estava fechada, então eu fiz ele na esteira, né? Então foi essa particularidade aí. Na quinta, 10 km também, zona 2, bem tranquilo. E no sábado foi o treino de 26 km. Então, meu maior longo até aqui, já teve alguns estímulos ali em tempo de prova, né, em velocidade que eu pretendo fazer maratona. Curiosidade que esse treino ele já foi maior do que o que eu corri no ano passado no ciclo da maratona, né, por conta da minha lesão. Então, foi isso. Com isso também a gente fecha o mês de julho. O mês de julho a gente fechou com 212 quilômetros corridos, dá uma média aí de 48 quilômetros por semana, tá? Então vai aumentar, eu já sei que esse número vai aumentar, principalmente em setembro. Em setembro vai ser tempo ruim o tempo todo, mas é isso, a gente vai preparando, construindo aí, colocando tijolinho por tijolinho para chegar em setembro
já preparado para o que vai acontecer. Então é isso, muito obrigado e até os próximos treinos. Gostou?